Olá pessoal, mais uma vez fazendo o vídeo explicando um pouco mais sobre a questão da torre de vigia, algumas opiniões nossas, né? E também falando assuntos que com o tempo provou-se contrário ao que tanto se falava. Esse artigo aqui é do site JW Survey, é um dos que eu sempre tenho acesso. Muitas informações são em inglês, claro, evidente, tem que traduzir no Google para vocês entenderem melhor. A torre de vigia continua cruzada, cruzada quer dizer guerra contra o ensino superior, porque isso é fato verdade. Talvez muitos não sabem, em 1969, eu lembro bem que alguns artigos muito antigos que eu tenho lido, já falava muito das testemunhas de Jeová não fazerem nível superior porque estava perto do fim. Bom, de 1969 para cá, para 2019, nós estamos falando de muitos anos já, praticamente 40, 50 anos. E o que acontece? Muitas pessoas que deixaram de estudar naquela época, eles morreram praticamente na pobreza porque não estudaram. Na época, quem estudava tinha uma condição de emprego melhor. Diferente de hoje, que tem uma concorrência mais pesada, né? Mas muitas pessoas lá naquela época, eles não estudavam, né? E esse site trouxe um assunto que eu sempre concordei, que fala aqui, a torre de vigia continua cruzada. É verdade. Por exemplo, em 1969, a torre de vigia estava dizendo aos jovens, naquela época, que não cumpririam qualquer carreira que este sistema oferecesse. Por quê? Porque no momento em que se formaram, o sistema de coisas estaria bem a caminho da sua chegada. Ou significa, da chegada do Armagedon. Se você duvida, vá lá em Despertar, de 1969, página 22, a página 15, né? Você vai achar lá. Aqui tem as referências, né? Então por quê? Porque Bethel ela falou isso e as pessoas não fizeram. E muitos se formaram depois. Essas pessoas, depois de tantos anos, estão formadas. Muitas pessoas daquela época puderam ter uma vida razoavelmente, algumas economicamente bem, as que assimilaram bem conhecimento, se tornaram, por exemplo, um engenheiro, um médico, um auditor. Os que fizeram concurso público, então, ficaram bem financeiramente. Quanto àqueles que levaram a pé da letra essa profecia falsa aqui, corpo governante, que já estava chegando o Armagedon, esses simplesmente fracassaram na vida. E, infelizmente, isso é fato verdade. Sempre ela está tocando no mesmo assunto, com as mesmas ideias, só que com novas conversas, né? Uma conversa mais, eu diria agora por meio de vídeos, né? Porque antigamente não tinha esses vídeos que eles fazem hoje, em dia. Então, termina as pessoas indo, né? Apesar de tais conselhos passados comprovadamente imprudentes, a guerra ou a cruzada da torre de vigia contra o ensino superior está sendo travada tão feroz quanto sempre. Ela continua dizendo para as testemunhas de Jeová para não fazer que o estudo do mundo é coisa passageira. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Um certo irmão me contou uma coisa interessante. Ele se graduou a nível superior, se tornou uma profissão muito remunerada, que ele opta que não diga. E esse irmão, se não me engano, ele se tornou médico. Se não me engano é isso, né? Não me lembro bem a profissão. Ele falou há um certo tempo, não tem muito tempo isso. Os irmãos dele que acusavam ele tanto de materialista, no momento de crise, quem ajudou ele foi ele, o irmão, ele que ajudou os irmãos, estava passando necessidade, sem achar trabalho. E ele que ajudou esses irmãos dele. Então, ele que era o fraco na fé, ele que era o materialista. E na realidade esse irmão, ele nunca foi materialista. Ele nunca foi materialista. Ele teve as condições que a profissão, como, se não me engano, médico, dá uma profissão razoavelmente bem equilibrada financeiramente.
Mas quando a situação apertou, ele que ajudou o irmão nessa crise que está vendo há 2 anos atrás, até agora, ele que está ajudando os irmãos dele. Irmãos na fé e irmãos que são duas vezes irmão, que é irmão de família, de pai e mãe, e também irmão na fé. Isso é verdade, viu? Então, o ensino superior, ele se torna um obstáculo porque a organização não quer pessoas com conhecimento. Porque vou dar um exemplo simples. Se você tem nível superior, por exemplo, na administração, você vai perceber que tem algo errado na organização. Uma pessoa que procurar averiguar a questão de dinheiro, a questão de empresa, a questão de 700 e poucos CNPJ que a organização tem. No Brasil, viu? 700 e poucos CNPJ com o nome de associações bíblicas. Tem gente que não entende. CNPJ de Betel é uma coisa. CNPJ de associação bíblicas são várias. Tem cidades que tem mais de 50 CNPJs. Por quê? Não me pergunte, porque a organização quer se favorecer disso. E aí você diz, como é que ela se favorece? Simples, o dinheiro vem de todos os caminhos. O governo não sabe bem para onde o dinheiro está indo e quais os caminhos que o dinheiro está, de tanto CNPJ que é. Mas todos com associação bíblica e cultural. Sempre está sendo associação bíblica e cultural das Testemunhas de Jeová. Nos terrenos que tem lá comprado, você pode olhar lá, que eles colocam bem grande assim, torre de vigia, associação bíblicas. Eles não colocam torre de vigia, não colocam JW, não colocam nada disso. Só no Salão do Reino que eles colocam. Então, você percebe que o fator do estudo relacionado a um estudo realmente nível superior mexe muito com a organização para as pessoas não ter sucesso na vida. Ela parece que ela tem a ideia de manter o povo sem conhecimento. Essa é a verdade e pouca gente sabe essa verdade, né? Dá uma pausa aqui rapidinho. Então observe bem. Esse artigo ele vem falando aos leitores. Sobre a questão de Betel, de corpo governante fazer isso. Qual é o interesse dele, né? Porque passou esses tempos todos, então, aquelas pessoas antigamente que fizeram o nível superior e não fizeram, os que fizeram, ok, conseguiram suas profissões e tal, mas e depois? A passagem relacionada de Isaías 62:10, vocês podem dar uma olhada aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isaías 62:10, vamos ver o que diz aqui no próprio baixar depois, né? O próprio JW Library. Deixa eu fechar aqui porque deu conexão de conector, rapaz. Muito bem, deixa eu ver aqui. Isaías, né? Esdras, Isaías, vamos aqui. Isaías, vamos ver conforme o texto diz, 62:10. Passe pelos portões. Prepare o caminho para o povo. Construam a estrada. Removam as pedras e ergam um sinal para os povos. Então, essa passagem, como aqui diz redundantemente, os jovens pediram para haver o ensino superior como uma espécie de obstáculo a qual deveria se libertar. Ou significa, o que se mostra é que é como se fosse um caminho de obstáculo, como manda aqui a imagem, para você seguir ao Criador, você estudar. E não é, né? Então, ele não deixou de se ver ao Criador por causa de ensino superior. Meus amigos, meus colegas, todos, ninguém deixou. E aqui fala uma coisa bem interessante, ó. O artigo usa uma linguagem extremamente carregada para apresentar o ensino superior como algo maligno e sinistro. Agora, seja honesto, você que está assistindo o vídeo comigo. Betel não precisa de advogado? Precisa, não precisa? Tá. Advogado faz o quê? Nível superior ou nível médio? Nível superior.
Tá vendo que não bate as coisas? Aí quer dizer, para o trabalho dela, ela precisa do nível superior. Para você que está aqui embaixo, tem que ficar na pobreza ou até mesmo simplesmente sem nenhum tipo de estudo. Olha que coisa interessante. Outra coisa, Bethel precisa de médicos? Precisa. Bethel precisa de pessoas que entendem de edição de vídeo? Precisa. Bethel precisa de pessoas que trabalham com gráfico, que entendam muito sobre isso, que não seja só os treinados por lá. Ao contrário, existem profissionais lá também. Precisa? Precisa. Bethel precisa de analista de sistema? Precisa. Bethel precisa de alguém para fazer esse software aqui? Esse sistema tão bem feito? Precisa. Agora eu pergunto a você, você acha que é uma pessoa sem nível superior que faz isso aqui? Só se você for muito ignorante. Você acha que Bethel para fazer uns vídeos, um filme, ela precisa de qualquer um? Se ela precisar de qualquer um, ela pegava você. Você que é qualquer um e que não sabe fazer nada. E ela botaria lá para fazer filme. Por acaso vocês entendem de redação? Será que a Testemunha de Jeová entende, por exemplo, de edição de vídeo em alto nível, como o Bethel tem, para fazer vídeos, apresentações, filmes, vinhetas? Você tem? Você não vai servir para Bethel. Bethel tem lá pessoas de alto nível de conhecimento. Não é nada de pessoas de ensino médio que foi lá, não, é mentira. São pessoas de alto conhecimento. Ou ela contrata empresas grandes para fazer, ou pessoas de alto conhecimento. Em edição de vídeo, não é qualquer um, são pessoas extremamente especialistas, tá? Então, essas conotações negativas, né, que a organização dá, é uma trapaça e engano. Por quê? Porque a pessoa aprendendo um nível superior, estudando mais também, o que que acontece? A pessoa abre uma luz, começa a ver muita coisa. Aí aqui diz o seguinte, ó, uma carreira até no esporte deve ser vista como ameaçadora e perigosa. E também o nível superior é conhecido como ameaçadora perigosa. Por quê? Porque a pessoa com nível superior ela tem uma visão do mundo totalmente diferente. Se você perguntar, por exemplo, para o irmão, você sabe o que é mercado de ações? Os irmãos não sabem. Mas você sabia que Bethel tem ações no mercado de ações com o dinheiro seu? Não, mas você não sabe o que é mercado de ações. Para você, mercado de ações é só uma palavra. Mas para quem sabe o que é mercado de ações, sabe que Bethel utiliza do mercado de ações para fazer o dinheiro aumentar por meio de juros, por meio de compras de ações que se valorizam com o tempo. Outra coisa interessante, não demora muito para sermos apresentado a opção de carreira que a UET está aprova conveniente. Que é o quê? O que que ela aprova conveniente? Ela aprova conveniente a pessoa ser pioneiro regular ou pioneiro auxiliar, que ele diz que é servir a Jeová. Mas uma pessoa que tem um bom entendimento, ele sabe que ele está servindo ao Watchtower, ao Bethel. Não está servindo a Jeová, né? Mas na cabeça deles, Jeová, né? Mas na cabeça deles, Jeová fica cobrando as coisas deles. Quer ver outra coisa? Você aí que está aí assistindo o vídeo, prestou atenção que pioneiros têm que dar uma cota de horas? Não existe na Bíblia nenhuma dizendo que tem cota de horas. É um sistema que eles têm de manter vocês presos a um sistema. Então você tem que dar 50 horas. Você tem que se virar para dar 50 horas, né? Então eu costumo dizer o seguinte, que isso é um sistema empresarial. Você tem cota de hora, você tem cota de ministério, né? Para que eles achem que você é espiritual. Eles medem vocês pelo relatório. Por exemplo, se uma pessoa está com um relatório de 5 horas, se você está com um relatório de 6 horas, 3 horas, 4 horas no mês de serviço do campo das testemunhas de Jeová, é interessante ser como fraco na fé. É interessante vocês saberem disso, tá? Portanto, o artigo que transmite preocupação às necessidades dos jovens é revelado como uma tentativa não tão velada de recrutamento e exploração. Por quê? Porque eles querem que as pessoas só façam o trabalho deles, mas você não quer que você tenha uma vida pessoal sua, gente.
A vida pessoal sua não é que ela diz assim, você não vai fazer isso, isso, isso. Não. Mas quando se trata desses tipos de assunto, de estudar, ir atrás dos seus afazeres, para você não passar necessidade, né? As testemunhas de Jeová acho que não passa necessidade. Me perdoe, eu tenho que ser honesto. Eu fui testemunha de Jeová durante 32, a maioria das testemunhas de Jeová são pobres, de condição extremamente baixíssimas, algumas que são espertas, têm uma condição equilibrada e aquelas que são concursadas. Mas a maioria das testemunhas de Jeová passa apertado financeiramente. Né? Tem gente que junta 6 meses, 3, 4 meses de dinheiro para conseguir o vestido, para estar bonito na assembleia, outros para ter o lanche, outros para estar no serviço, sacrifica emprego, assim vai, é uma coisa de fanático mesmo, coisa de louco, assim. Eu mesmo fui testemunha de Jeová, não me entendo como eu fui tão idiota na minha vida, né? Eu achei ridículo até. Então, ó, o ensino superior pela Watch Tower e para os jovens é um dos motivos principais que ela tem como alvo em dizer, ó, não faça, tá? Que chama de estigmação. As principais para a estigmação, para tirar o jovem da verdade, como eles dizem, é isso. E diz que a pessoa tem necessidade egoísta se a pessoa fizer isso. Os evangelizadores, eles têm uma atitude egoísta se eles for estudar e procurar, eles são egoístas. Porque para o corpo governante, eles são egoístas. O que é importante é eles ser evangelizadores, voluntários e promover só o que a organização quer. Agora assim, ó, se você que está assistindo esse vídeo quer continuar com esse trabalho, como pioneiro ou como você quiser, é um direito seu. Mas assim, não fique dizendo que você não passa apertado, que é mentira, tá? A maioria dos testemunhos de Jeová passa um aperto financeiro muito grande devido a esses tipos de política. Depois você assiste o vídeo. Felizmente, certas testemunhas de Jeová atuais e ex-testemunhas são capazes de ver através do giro da retórica ou do tempo. Com essas, artigo recente não terá o efeito desejado. Você tem que olhar antigamente, por exemplo. O que quer dizer? Ó? Você que está um giro antigamente na retórica do passado, você olhar, por exemplo, o que eles falaram, e as pessoas não fizeram nível superior nem nada. E aí o que acontece? Essas pessoas simplesmente não vão saber a verdade da história. Você tem que ir lá, o Betel falou disso, não chegou ao Armagedon, e aí pronto, as pessoas se ferraram, porque quem seguiu aquela orientação naquela época não tiveram um bom emprego, não tiveram um salário digno de viver socialmente bem. Né? Eu conheci muitos que morrem, testemunhos de Jeová, que morrem realmente deploráveis assim, em condição financeira. Tem gente que não tem nem condição de enterrar-se a si mesmo. Eu conheci um mesmo que morreu uma senhora e a família de testemunho de Jeová não tinha condição de enterrá-lo. Complicado, né? Mas infelizmente é fato verdade. Não tinha condição financeira nenhuma. Tudo de nível abaixo de nível básico, né? De escolaridade. Extremamente fanáticos e tudo pobre. Não tinha nem dinheiro para enterrar a própria mãe que morreu. É assim, é um negócio meio chato assim de falar, mas uma realidade, né? Fazer o que, né? Então esse site aqui é muito interessante, tá, pessoal? Esse site é muito interessante, eu gostei dele. Que é o site do JW Survey. Ele tem a tradução, tá? Você pode traduzir no Google. Eu traduzi, tá valendo. Agora já está em inglês. Espero que vocês tenham gostado. Mas a organização tem uma luta contra a Universidade Superior, tá bom? Um abraço para todos aí, até o grandioso Criador permitir.